Nessa aula aqui nós vamos ver quais são as bases que a gente tem para avaliar a evolução no nosso processo de disciplina. Saudações, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez um vídeo diferente, onde eu estou compartilhando com você uma aula do meu método Disciplina de Sargento, que foi um método utilizado para ajudar vários alunos a se tornarem militares. Vários desses meus alunos foram aprovados em concursos e aplicando esse método eles tiveram sucesso. Hoje eu trouxe essa aula aqui porque eu acabei de fazer uma sessão muito especial com uma pessoa que tinha um interesse em se aprofundar no seu processo de disciplina. Uma disciplina ligada à meditação, à respiração consciente e aos assuntos que eu falo diariamente aqui no canal. Então, eu decidi publicar esse conteúdo para ajudar a minha amiga e ajudar você que me acompanha. No final do vídeo, me conta qual é o seu nível atual de disciplina. Um detalhe importante é que eu quero compartilhar com você aqui que a minha linguagem é um tanto diferente, tá? Então, leve isso em consideração. Por quê? Porque os meus alunos eram jovens, a maioria homens, ligados à ideia de se tornarem militares. Então, o meu linguajar é um pouco mais papo reto, mais incisivo, falando com futuros militares e dando exemplos ligados a isso. Mas eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo se você acompanha o meu trabalho e se você tem interesse em se tornar uma pessoa cada vez mais disciplinada. Vamos lá? Bora pro vídeo. Então a primeira coisa que você precisa fazer nesse momento é identificar qual é o seu nível atual de disciplina. Com qual nível de disciplina você começou o treinamento e qual nível você almeja atingir. Então, a gente vai começar aqui com uma explicação básica dos 5 níveis de disciplina que a gente tem na construção de uma disciplina épica. Tá? O 5º nível de disciplina aqui vocês vão ver que é um nível que não será trabalhado nesse treinamento. É um nível de um método um pouco mais avançado, que é um método que eu chamo de disciplina 5D, que é um método espiritual de treinamento, já é uma coisa mais evoluída. Então, o nosso treinamento, o Disciplina de Sargento, ele vai até o 4º nível de disciplina aqui, tá ok? Mas eu vou explicar todos os níveis para você conhecer, para você poder se identificar, para você entender em qual nível que eu estou trabalhando também, beleza? Bom, então o objetivo da aula é que você identifique qual nível você começou o treinamento e qual nível você quer atingir. Eu sugiro que você estabeleça como meta, no mínimo, atingir o nível 4, que é a disciplina consciente. Mas vamos lá, vamos procurar entender cada um desses níveis. Bom, o primeiro nível de disciplina é o nível do camarada indisciplinado. É a pessoa que não consegue começar nenhum projeto de maneira disciplinada. É a pessoa que quer estudar para o concurso, mas não organiza nada, ela não consegue estudar com disciplina, não consegue se organizar, não consegue ter consistência nos estudos, não consegue fazer as paradas do jeito que tem que ser feito. É a pessoa que até consegue, às vezes, iniciar alguma coisa, mas no primeiro desafio, perde o foco, perde a motivação, já começa a arrumar desculpa. É aquela pessoa que vive de mimimi, vive de chororô, né? Tem uma coisa assim que é aqui bem comum, tem a postura de vítima, é sempre a culpa dos outros, né? Mas pô, meu pai não me apoia nos estudos, a minha mãe não me ajuda, a minha namorada acha que eu não tenho que ser sargento, mas o meu vizinho é barulhento, e sei lá. Então, as pessoas indisciplinadas geralmente projetam nos outros a culpa, elas têm postura de vítima, tá? A pessoa indisciplinada, ela tem muita dificuldade em manter a rotina. Muita dificuldade. Ela até tenta e tal, mas ela tem dificuldade. E aqui tem uma outra característica muito interessante, que a pessoa, geralmente, que a pessoa indisciplinada, ela é preguiçosa, ela acha muito chato a disciplina. Ela não vê sentido algum ter disciplina. Tá? Se você é um indisciplinado, eu quero te dar os parabéns, porque você tomou uma atitude fodida comprando esse treinamento aqui. Ou você que é um indisciplinado e comprou esse treinamento, você tem muita coragem, tá? Muita coragem mesmo, parabéns por estar aqui. Agora você tem que avançar para os próximos níveis.
Então, o primeiro nível aqui é o nível indisciplinado total. Tá? Se você está no nível 1, tudo bem, o treinamento vai dar mais resultado para você do que nos outros níveis. Tá? Essa é uma boa verdade, porque se você está no nível 1, para você ir para os próximos níveis é muito mais fácil do que os outros continuarem subindo. Tá? Então, esse é o primeiro nível, o indisciplinado. O segundo nível é o nível de pessoas que só conseguem ter disciplina quando ela está num ambiente específico para ter disciplina. Quando ela está em grupo, quando ela está acompanhada. Então, são pessoas que só dão resultados quando estão perante uma estrutura. Então, são pessoas que geralmente precisam se sentir parte de um grupo. Né? Muitos de vocês compraram o treinamento porque querem ser parte dos insanos. Pô, eu quero ser um insano. Eu quero treinar com o coach militar. Eu quero ter companheiros. Tá? Então, tem muitas pessoas que só conseguem manter disciplina perante um grupo. Isso é algo bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque quando você está em grupo, você consegue ter resultados, você consegue seguir em frente. Mas é ruim porque quando você está sozinho, sem o grupo, às vezes você não funciona. Às vezes você não mantém a disciplina. Então, a maioria das pessoas que está nesse nível aqui são pessoas que estão buscando um suporte emocional. Elas querem fazer parte de algum grupo, elas querem conectar com pessoas que têm empatia, que entendem elas. Pessoas que passam pelo mesmo desafio, que passam pela mesma dificuldade. Tá? As pessoas que são disciplinadas somente quando estão em grupos, geralmente elas têm medo de fazer coisas sozinhas, elas têm medo que as coisas deem errado. Então, elas precisam pertencer, elas precisam da segurança de uma estrutura. Vou colocar aqui. É o típico soldado que consegue ser disciplinado só quando está no quartel. O cara, dentro do quartel, o cara é disciplinado, mas chegou em casa, disciplina zero. Eu sei disso porque eu vivi isso, cara. Eu era um cara bem disciplinado no quartel quando eu comecei como soldado atirador no tiro de guerra. No quartel eu era um aço. Porra, o sargento mandou, eu fazia faxina, limpava tudo. O cara chegava na minha casa, eu não limpava meu quarto, não arrumava minha cama. Eu não conseguia transferir aquele conhecimento, aquela sabedoria que tinha em ser um militar padrão, eu não conseguia transferir isso para minha casa. Então, eu vivia um problema. E esse problema é que eu não tinha disciplina quando eu não estava acompanhado num grupo e num ambiente específico. Então, se você está nesse nível, você tem que partir para os próximos níveis. Tá? Então, esse é o nível 2. É bom que você reconheça qual nível você está. Tá? O nível 3. O nível 3 é alguém que tem disciplina, mas da mesma forma que o nível 2, ele precisa de um agente externo da disciplina. Então, de qualquer forma, o nível 2 e 3 são bem parecidos, na verdade. São, digamos, equivalentes. Porque você sempre está dependendo de um agente externo para disciplinar a sua vida. Tá? Então, aqui no caso do nível 3, a gente começa aqui com os níveis de conexão com alguém que é o nosso mestre, entre aspas. Vocês lembram que a definição da palavra disciplina é aquele que aprende sob a orientação de um mestre. E o mestre ele pode tomar diversas figuras na nossa vida. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está interessada em desenvolvimento espiritual, você pode buscar um mestre espiritual. Você pode buscar um padre para se orientar, um pastor na sua igreja, um guru espiritual. Você pode procurar um professor, um mestre da espiritualidade para te ensinar a meditar e tal. Você segue o caminho. Por exemplo, o mestre Yogananda é um mestre espiritual que influencia muito a minha vida, esse que está aqui em cima no livro. Mestre Yogananda, ele é um mestre espiritual, ele é um guru, é um professor sagrado, um instrutor. Tá? Então, tem gente que só consegue ter disciplina se tem um mestre espiritual mostrando como é que medita, cobrando, exigindo. E aí, esse mestre ele pode estar figurado em outras personagens, como o coach, que sou eu sou o seu coach, seu treinador. Talvez você só consiga manter a disciplina com a presença do treinador, de chinelo na mão, te enchendo o saco, te mostrando o que fazer, te falando como fazer, corrigindo suas atitudes. Muitas vezes, o papel do mestre é exercido por um mentor, a pessoa que contrata um mentor formalmente, que paga ali o seu mentor, ou a pessoa que tem a graça de ter um mentor gratuito, que está ali, que ama ela, que está honrando ela
sendo mentor de boa vontade, sem remuneração, né? A gente tem outros papéis, os mais importantes sendo eles os pais. Né? Os nossos pais são os principais agentes da disciplina na nossa vida, desde pequeno. Os nossos irmãos, aqui eu não coloquei, mas tem os irmãos. Por exemplo, para mim, o meu irmão mais velho sempre foi um grande agente de disciplina na minha vida, cara. O meu irmão sempre foi o cara perante o qual eu quis sempre me manter em alta performance. É um meu irmão extremamente influente na minha vida. Então, os nossos pais são agentes da disciplina, às vezes os filhos. Então, por exemplo, eu preciso ser extremamente disciplinado por conta dos meus filhos. Eu tenho filhos e os meus filhos têm as exigências deles, demandas. Hoje, por exemplo, é domingo, eu estou gravando essa aula aqui, agora são quase 8 horas da manhã, mas eu acordei às 4, fui caminhar e tal. Quando eu voltei para casa, tomei banho, o meu filho, 5h30, estava em pé, o piazinho. 5h30. E daí tem que fazer comida, tem que cuidar do filho e tal. Então tem exigências do ambiente dos filhos que fazem também essa figura de disciplinador, de agente disciplinador. Enfim, você tem várias pessoas que podem fazer esse papel. O professor, o chefe, um terapeuta, o superior hierárquico no quartel, os seus amigos, a sua namorada, né? Vou colocar aqui companheiro, companheira, né? O casal, né? Namorado, esposa, enfim. Se você precisa dessa figura externa para manter a disciplina, você está no nível 3. Tem pessoa que só é disciplinada com a figura externa. Por exemplo, você só vai lavar louça se a tua mulher está em casa. Se a tua mulher não está em casa, você não lava louça. Ou seja, você precisa da disciplina externa. Você só vai arrumar a cama se o sargento está cobrando você lá no quartel, senão você não arruma. Você só vai meditar se o teu mestre espiritual está junto, está olhando, senão você não medita. Você só vai fazer os exercícios aqui do curso se o coach está de chinelo na mão te enchendo o saco, senão você não faz. Tá? Então, esse é o nível 3. E aí a gente chega no nível 4, que é o nível proposta desse treinamento aqui. Que é o nível em que você transcende a necessidade de ter referências externas no dia a dia, de ter alguém te cobrando. Você não precisa mais do grupo e nem do instrutor, do mestre. Você tem essa estrutura como referência, né? Você segue uma linha, você tem uma linhagem espiritual, uma linhagem de disciplina no trabalho, uma linhagem de ética, de valores e princípios, e você assume a sua autonomia, a sua liderança. É o que eu costumo falar, você desperta o líder de ouro que existe em você. Então você chega num ponto que você faz as coisas sem ninguém estar te enchendo o saco, ninguém está te cobrando. É o exemplo do nível que eu vivo. Eu vivo esse 4º nível de disciplina e eu busco estar no 5º. Tá? Então, qual é o nível de disciplina que eu vivo? É o nível de disciplina consciente. Eu tenho consciência, autoconsciência das minhas metas, dos meus objetivos, eu sou automotivado, tá? Eu tenho a busca constante pela auto-performance. Então, assim, eu sempre estou na alta performance, eu quero performar o melhor possível, isso é por mim, não é por ninguém. Então, ninguém precisa me dizer que horário que eu tenho que acordar, que horário que eu tenho que dormir, o que eu tenho que comer. Eu tenho consciência de tudo isso. Então, eu não preciso ter um coach, ter um mentor, ter alguém, ter um mestre me dizendo o que fazer. Isso não quer dizer que eu não siga orientações, conselhos e ensinamentos de pessoas bem-sucedidas. Eu gosto muito, eu estudo a vida dos mestres, eu estudo com os meus mentores, eu tenho coach. Então, todos esses personagens eu tenho na minha vida. Só que eu não necessito deles. Não é que a disciplina não vem por causa deles mais. Eles são um agente de melhorar ainda mais, mas não são um agente necessário, essencial. Tá? Então, tudo isso é baseado no quê? A autorresponsabilidade, que é fruto de autoconfiança, que é fruto de uma visão interior, que é fruto de uma busca eterna pela autonomia. Tá? Então, uma pessoa que tem disciplina consciente, você vai ver falar muito isso na vida militar, é alguém que entende o que tem que ser feito e faz o que tem que ser feito sem ninguém ter que encher o saco.
Então você não precisa do agente externo, você não precisa de ninguém te enchendo o saco falando o que você tem que fazer. Você simplesmente faz porque você sabe que é o certo. Você sabe que é o que precisa ser feito. Você nem questiona. Você tem uma guiança interior. Você despertou o seu próprio mestre. Então você tornou-se mestre de si mesmo. E aí você, como mestre de si mesmo, você está aberto a ser discípulo de tudo e de todos. Então você é mestre da própria vida e você aprende com os outros, com as situações, com os demais. Então esse é o nível que a gente busca atingir no treinamento Disciplina de Sargento. Que você tenha disciplina consciente para você chegar no seu objetivo. Que eu e os seus companheiros aqui, que a gente seja um algo a mais na tua vida, não uma necessidade. Que você consiga ter resultado sem ficar, digamos, dependendo do treinamento, sem depender de mim, sem depender dos seus companheiros. Você depende apenas de si mesmo. Esse é o nível de disciplina consciente. E aqui eu vou citar para vocês só, não é o tema do nosso treinamento, o 5º nível de disciplina, que é o nível de disciplina supraconsciente, que é algo que vai além desse mundo material. Tá? Ele é baseado num código pessoal de cosmoética, que é o nível cósmico de ética. Eu vou viajar aqui, esse é um tema bem mais profundo, mas para você entender da onde que eu trago todas essas informações. Essa cosmoética é uma ética cósmica que transcende o ser humano em si. É uma coisa espiritual, é um código da consciência humana. Então, esse nível supraconsciente de disciplina, ele não é baseado na razão, na lógica, no pensamento humano. Ele é baseado na intuição. Então, intuitivamente, você se torna mais disciplinado. E aqui tem uma maestria do processo do pensene. O pensamento, sentimento e energia. Não se trata mais do que você faz. Se trata da essência do que você faz. Então, vou dar um exemplo. Eu posso fazer uma caminhada todos os dias no mesmo horário e parecer que eu sou ultra disciplinado. Porra, voltamos todo dia, tá? Acorda tal hora, faz a caminhada, e toma banho e tal. Tem as ações do mundo material são disciplinadas. Porra, ações, disciplina consciente. Mas e o pensamento, como é que tá? Se eu tiver com o pensamento negativo durante essas coisas, eu não estou na disciplina supraconsciente. Porque eu não masterizei o pensamento nem o sentimento. Então, aqui está um novo nível de disciplina. É o nível de disciplina interna. Porque você pode estar lá sentado na posição de meditação e por dentro está pensando que meditar é uma bosta. Eu já senti isso. Eu já estive em aula de meditação onde eu estava com raiva. E o mestre lá orientando a meditação e eu meditando na aparência, né? Sentado na posição, fazendo as respirações, mas com raiva. Eu tinha raiva aqui dentro, cara. E eu precisei identificar essa raiva, tudo. E eu comentei com o mestre, falei, cara, eu tô com raiva, velho. Fiquei puto de fazer meditação. Daí ele falou, que bom. Você está limpando. Você está trazendo coisas do teu subconsciente. Você está trazendo uma raiva que estava represada em você. A meditação está te ajudando a te conhecer melhor. Até que um dia você vai meditar e não vai ter raiva mais. Você vai entrar em paz. Então, essa é a busca que eu estou. Em cumprir o Dharma. Meu propósito de vida. Tá? E isso tudo vem através do direcionamento do eu verdadeiro. Então, nesse nível aqui, de disciplina supraconsciente, as coisas já não vêm como uma referência externa aqui, da mesma forma que na disciplina consciente. Na disciplina consciente, você procura copiar, procura masterizar modelos, referências que você já tem. Mestres que já trilharam aquele caminho, profissionais bem-sucedidos, estruturas que oferecem um nível de disciplina. Já na disciplina supraconsciente, tudo vem da tua conexão com Deus, com o teu eu verdadeiro, com o teu eu superior, se você quiser dizer assim. Então, vem da conexão com a essência. E esse treinamento aqui é infinito. Nunca acaba. Então, esse é o nível de disciplina que eu procuro exercitar no meu dia a dia. Então, eu sou um discípulo desse 5º nível. Tá? Eu me considero, de certa forma,
talvez seja até arrogância ou que eu sou metido pra caramba, mas eu me considero, de certa forma, talvez um mestre ou mini mestre da disciplina consciente, porque eu já venho tendo disciplina consciente há mais de 10 anos, fazendo as coisas sem ninguém me encher o saco, né? Mas esse nível aqui, eu sou um aprendiz, tá certo? Então, beleza. Resumão dessa aula, eu sei que ficou longa pra caramba, queria enxugar mais, mas é isso, a vida é assim. Vamos que vamos. Qual nível de disciplina você está? Nível 1, 2, 3, 4 ou 5? Se alguém aqui estiver no nível 5, já me chama para me dar umas aulas aí, porque eu quero aprender mais sobre o nível 5. Beleza? Quem está no nível 4, possivelmente tem que rever as suas coisas. Porque eu acredito que a pessoa que está no nível 4 não compraria esse curso. Eu, por exemplo, não compraria um treinamento desse. Eu não compraria. Por quê? Porque eu sinto que talvez eu não precise. Pode ser arrogância do meu pai? Pode. Mas quem tem disciplina consciente, geralmente tem autoconfiança, e não precisa ter esse incentivo externo. Então, eu acredito que ninguém aqui está no nível 4. E se alguém tiver, tem que rever se está mesmo no nível 4 ou se acha que está. E se está no nível 4, me conta por que comprou treinamento se já não precisa. Beleza? Então é isso aí. Eu espero ter ficado claro aqui. A gente pode falar mais sobre isso no nosso Mastermind para esclarecer mais esse assunto. Tenho certeza que esse tipo de conhecimento é muito útil para todas as áreas da nossa vida. Brasil? Vamos aí, até a próxima aula. E aí, você curtiu o conteúdo? Qual é o seu nível atual de disciplina? Me conta aqui nos comentários. E se você quer saber como aperfeiçoar cada vez mais a sua disciplina, continue me acompanhando por aqui e fique ligado que em breve vem a Academia da Consciência Livre.